né? Para f de x igual a isso aqui, 2 é limite de quem? De f de x com x tendendo a 2. Só que eu tenho uma definição, tá? Que precisa confirmar a minha intuição. Porque se trabalha matematicamente com essa definição aqui. E essa definição, de fato, ela traduz essa coisa intuitiva que você tem de limite. Ela traduz isso, tá? Isso que você vê intuitivo de limite. Porque isso é o que eu consigo expressar matematicamente, esse conceito intuitivo de limite. Está expresso aqui, tá? Então, se eu chego aqui e quero confirmar, ou seja, quero provar, eu tenho que provar isso que está escrito à luz disso aqui, à luz da intuição. A intuição diz x tendendo a 2, quer dizer, x tomado cada vez mais próximo de 2, x ao quadrado vai ficando próximo de quê? De 4. Somado com 4, vai ficando próximo de quê? De 8. A raiz cúbica do está próximo de 8, a intuição diz o quê? Que está próximo de 2. Agora, prove isso usando outra definição. Cara, é extremamente trabalhoso. Em verdade, esta definição, ela não é feita para demonstrar limites em casos particulares. Ela é feita para demonstrar teoremas, proposições, resultados, tá? Em casos particulares que eu quero calcular limite, eu tenho que usar as propriedades operatórias, tá? E se eu quero calcular o limite, a primeira questão a ser resolvida é que o limite é único. Porque olha a definição. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a p, quando para cada f maior do que zero existe delta maior do que zero, tá? Que esta implicação é verdadeira. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: dados uma função f e um número real p, dois números reais distintos, podem ser limite de f de x com x tendendo a p? A resposta, não. Desde que o p, se eu souber que o p é ponto de acumulação do domínio. Então eu preciso da unicidade do limite, para eu poder ter uma definição do que é limite. O limite precisa ser um número real. Precisa ser um único número real. E para isso ocorrer, a definição do limite, é necessário que o ponto P seja ponto de acumulação do domínio. O que é dizer que um ponto é ponto de acumulação de um conjunto? É dizer o seguinte, definição. Vou botar a definição aqui e vou explicar. Tá? Dado P sejam A, um subconjunto de R, e P, um número real. Nós dizemos que P, o número P, é ponto de acumulação do conjunto A, ponto de acumulação do conjunto A, quando dado delta positivo, existe o número real x no conjunto A, tal que a distância de x a P é menor do que delta e é maior do que zero. Veja que vocês conseguem entender essa definição. Nós dizemos que o número real P é ponto de acumulação do conjunto A quando... O que isso aqui está dizendo? O número real P é ponto de acumulação do conjunto A quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém um elemento do conjunto A.
Porque X satisfazer essa desigualdade, presta atenção, X satisfazer essa desigualdade é X estar nesse conjunto aqui, ó. Está aqui o P, está aqui o P mais delta, seta de crescimento para cá, está aqui o P menos delta. Aí você tem uma vizinhança aberta e estrita de P, que é esse conjunto aqui, ó. É o que está vermelho. É o intervalo P menos delta, P mais delta, excluindo quem? O P. Então, P é ponto de acumulação do conjunto A quando qualquer vizinhança aberta e estrita de P desta forma, onde delta é positivo, contém um elemento de A. Contém um elemento de A, quer dizer, quando há nela um elemento X que pertence ao conjunto A. Isso quer dizer o quê? Que eu posso me aproximar de P por elementos de quem? Do conjunto A. E o limite precisa disso com relação ao domínio da função. Se eu quero calcular, se eu quero que L seja limite de f de x com x tendendo a P, é necessário, tá, que o x tenda a P dentro do domínio da função. Porque eu vou tomar o x cada vez mais próximo de A e verificar o que acontece com f de x. Ora, mas se eu vou calcular f de x, o x precisa estar onde? No domínio da função. Então, para eu especular o limite de f de x com x tendendo a P, é necessário que eu possa me aproximar de P dentro do domínio da função. Então, P precisa ser ponto de acumulação, ou seja, tão próximo de P quanto eu queira, precisa haver um elemento do domínio. No caso aqui, é outra forma de expressar. P é ponto de acumulação do conjunto A quando, tão próximo de P quanto eu queira, houver um elemento do conjunto A. O que é esse tão próximo de P quanto eu queira? Quando, dada qualquer vizinhança aberta e estrita de P, nessa vizinhança houver um elemento do conjunto A. Não importa o tamanho dela. Diminuir, tem que ter um elemento de A lá dentro. Diminuir mais ainda, tem que ter um elemento de A lá dentro. Diminuir mais ainda, tem que ter um elemento de A lá dentro. Ou seja, P é ponto de acumulação do conjunto A quando eu posso me aproximar de P por elementos, por números do conjunto A. Veja o seguinte, o conjunto dos números naturais. Vamos aqui, Pegue um intervalo, pegue A, tome A, você precisa entender bem esse conceito. Considere A um intervalo, considere A como sendo o intervalo aberto 0, 2, fechado no 2. O 0 pertence a A? Tá? O 0 não pertence a A. No entanto, eu posso me aproximar de 0 usando elementos do conjunto A, não posso? Qualquer vizinhança aberta e estrita de 0 contém elemento desse conjunto, não contém? Então, o 0 é o quê? Ponto de acumulação de A. Não só isso, o 2 é ponto de acumulação de A? É. O 2 pertence a A, não pertence? E o 2 também é ponto de acumulação de A. Eu posso me aproximar de 2 por números do conjunto A. É só eu me aproximar de 2 pelo lado esquerdo. Qualquer vizinhança aberta e estrita de 2,
Tá aqui, é só você pegar aqui. Tá aqui a reta. Tá vendo? Tá aqui o intervalo 0,2 fechado. Qualquer vizinhança aberta e estrita de 2, tá aqui, contém elementos de A, não contém? Esses elementos aqui. Qualquer vizinhança aberta e estrita de 0 contém elementos de A, não contém? De fato, P é ponto de acumulação de A, qualquer que seja P pertencente ao conjunto A, não é? Todo elemento do conjunto A é ponto de acumulação dele. Agora eu pergunto a vocês, o número real 3 é ponto de acumulação de A? O número real 3 está bem aqui, ó. Ele está distante de A. Veja que esse negócio de distante é relativo. Ele está distante de A se eu estou falando de pontos de acumulação. O 3 não é, porque há uma vizinhança, veja bem, há uma vizinhança aberta e estrita de 3 que não contém elementos de A. Basta pegar essa vizinhança aqui, ó. Ela não contém elementos de A. Então, se eu exibo uma vizinhança aberta e estrita de 3 que não contém elementos de A, o P não, para esse de 3, né, de 3, o 3 não é ponto de acumulação de A. Tá? O 3 não é ponto de acumulação de A. Então, o 3 não pertence à linha. Sabe o que é a linha? Você tem um conjunto A e você bota a linha. A linha é o conjunto dos pontos de acumulação de A. Então, quem é, dado A aqui, quem é a linha? Quem são os pontos de acumulação de A? São todos os números do intervalo 0,2. Tá? Quando eu tenho um conjunto A e coloco linha, o que é linha? É o conjunto de todos os seus pontos de acumulação. Para ser ponto de acumulação, para que o número real P seja ponto de acumulação do conjunto A, o que quer dizer isso na prática? É que eu tenho de poder me aproximar de P por elementos do conjunto A. Só mais um exemplo. Pegue o seguinte conjunto A, ó. Seguinte conjunto A. A é o conjunto dos elementos da forma, dos números da forma 1 sobre N, onde N é natural, não nulo. Tá? Zero pertence a esse conjunto? Mas o 0 é ponto de acumulação, porque eu posso me aproximar de 0. De fato, o que acontece com os elementos da forma 1 sobre N, N natural não nulo, quando N cresce? Vai se aproximar de 0. Ou seja, qualquer vizinhança aberta e estrita de 0 contém o número da forma 1 sobre N, onde N é natural não nulo. Então, o 0 é ponto de acumulação de A. De fato, o conjunto dos pontos de acumulação de A é só o 0. O A não tem outros pontos de acumulação. Sabe por quê? É só você ver uma figurinha, ó. Se você tomar K, se você pega K natural não nulo, você tem um elemento 1 sobre K, que está aqui dentro de A. Mas 1 sobre K não é ponto de acumulação de A. Por quê? Porque está aqui 1 sobre K, porque tem um espaço entre um e outro, ó. Aqui está 1 sobre K menos 1. Tá certo? Tá bom? Se o K for 1, não tem esse aqui, tá certo? Mas eu estou pegando, estou admitindo que tem. O K é maior que ou igual a 2, tá? K maior que ou igual a 2. Então tá 1 sobre K menos 1 e tá 1 sobre K mais 1. Os demais elementos de A ou estão antes desse, ou estão antes desse, ou estão depois desse.
Então, me diga uma coisa, eu consigo uma vizinhança aberta e estrita de 1 sobre K que não contém elementos de A. Porque esse conjunto aqui não contém 1 sobre K. E não contém nenhum outro elemento de A. Tá certo? Dado um elemento de A, não está aqui dentro. Então, nenhum elemento desse conjunto é ponto de acumulação dele. Está entendendo? Nenhum elemento desse conjunto é ponto de acumulação dele. Eu não posso me aproximar desse número 1 sobre K por elementos desse conjunto. Aliás, qualquer que seja o número real diferente de zero, qualquer que seja o número real diferente de zero, esse número real não é ponto de acumulação desse conjunto A. Então, o conjunto dos pontos de acumulação de A é só o zero. De fato, o conjunto dos números naturais, se você pegar o conjunto dos números naturais, o conjunto de pontos de acumulação dos pontos naturais é vazio. Eu posso me aproximar de algum número natural por números naturais? Eu posso me aproximar, quem se aproxima é diferente. Eu posso me aproximar de números naturais, de algum número natural por números naturais? Não. Mais do que isso, dado o número real P, eu posso me aproximar desse número real P por números naturais? Não, não posso. Não posso. Então, a definição aqui, é o seguinte: dados uma função, a definição precisa ser melhorada. Dados uma função f e um ponto de acumulação do domínio de f, ou seja, P tem que ser, para fazer menção ao limite, tá? É necessário que o número onde eu quero especular limite seja um ponto de acumulação do domínio. Porque eu devo poder me aproximar desse número por elementos de onde? Do domínio. Tá? E L o número real, aí tem. Isso aqui. Então, essa é a definição. Não precisa melhorar mais nada. É isso aqui. Agora eu vou botar a definição. Porque é isso aqui a definição do limite. E com essa definição, tem a primeira proposição, tem várias proposições. Vou começar a listá-las. Tá? As demonstrações estão nas notas, tá? Vamos lá. Aí vem a primeira proposição. Primeira proposição. Não vou demonstrar. Demonstração estão nas notas. As demonstrações estão nas notas. Sejam f função, f uma função, p um ponto de acumulação do domínio dessa função e Lm dois números reais. Se L e M são limites de f de x com x tendendo a p, segundo essa definição, tá? Se vale esta implicação para L e vale esta implicação também para M, se vale essa implicação para L, tá certo? Se vale também essa implicação para M, então o L é igual a M. É bom frisar que se eu aqui na definição não colocar P como ponto de acumulação, eu não tenho a unicidade do limite. E só me interessa o caso em que eu tenha a unicidade. E para eu ter essa unicidade, o P tem que ser ponto de acumulação. E na prática,
O P tem que ser ponto de acumulação, porque eu estou fazendo X tender a P. Mas X tender a P aonde? Dentro do domínio. Então,